Lula diz que Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra tarifaço de Trump. E você vai ver também. Confira a lista de produtos brasileiros que devem ser mais afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. Inflação perde força pelo quarto mês seguido, puxada pela queda no preço dos alimentos. Vídeo mostra aluno dando tapa na cara de professora dentro da sala de aula. E ainda, veja qual foi o time brasileiro que mais levou torcedores ao estádio na Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E o presidente Lula declarou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra a taxação dos produtos brasileiros anunciada por Donald Trump. Lula também não descarta adotar medidas contra os Estados Unidos. O presidente Lula falou abertamente sobre Donald Trump e a taxa de 50% que o presidente americano impôs aos produtos brasileiros. Para o presidente Lula, essa atitude de Trump em taxar o Brasil com uma porcentagem tão alta soou muito desrespeitoso e que a primeira ação brasileira será o acerto em uma negociação. Mas Lula não descartou retaliar os Estados Unidos com a mesma taxa de 50% e disse que se o americano não aceitar negociar, o Brasil colocará em prática a lei da reciprocidade. Abre aspas. Não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós, nós vamos cobrar 50 deles, fecha aspas. Lula também comentou que pode recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é o órgão que regula as leis internacionais do livre comércio. Quando questionado sobre a carta que recebeu de Trump, Lula disse não ter acreditado em um primeiro momento que o documento era verídico, pois não é costume que presidentes enviem documentos ao site presidencial. E Lula encerrou exigindo respeito ao povo brasileiro. O presidente brasileiro disse, abre aspas, a primeira coisa que o povo brasileiro precisa saber é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros nos respeitem. Respeito é bom e eu gosto de dar e gosto de receber. Trump fala para o eleitorado dele, mas eu penso no povo brasileiro, que quer crescer, melhorar de vida e ter relações boas com todos os países. Fecha aspas. Olha, vamos ver agora então quais são os produtos brasileiros que devem ser mais afetados com a taxação anunciada pelo governo dos Estados Unidos. Petróleo, aeronaves e café são alguns dos produtos que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos em 2025. Com o aumento de tarifas para 50% anunciadas pelo governo de Donald Trump, os itens brasileiros devem ficar mais caros em território americano. A nova alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. Veja agora uma lista dos produtos brasileiros mais vendidos para os Estados Unidos. O petróleo bruto, produtos semi-acabados de ferro e aço, café, aeronaves, produtos derivados de petróleo, suco de fruta, principalmente de laranja, e carne bovina. Os norte-americanos mantêm um superávit de longa data com o Brasil. Em 2024, as exportações brasileiras para os Estados Unidos totalizaram mais de 40 bilhões de dólares, uma alta de mais de 9% em relação a 2023. Apesar do crescimento, o saldo comercial foi favorável aos americanos, em mais de 250 milhões de dólares. Olha, e mais cedo no Redação HIT nós conversamos com a economista da FGV, Carla Bene, e ela fez uma avaliação sobre os possíveis impactos das medidas de Trump na economia brasileira. Vamos ver.
A gente primeiro precisa saber se isso vai realmente entrar em prática e, se entrar, de que forma e se poderá ter algum tipo de exceção ou escalonamento, o que é muito comum de acontecer, né? Porque seria difícil imaginar que os Estados Unidos iriam querer que o café do americano diário ficasse mais caro, porque é literalmente isso que vai acabar acontecendo, porque país não paga imposto, empresa também não paga imposto, quem paga imposto somos nós, as pessoas físicas. Então você repassa esse processo todo. Então essa é a primeira consideração que eu faria, lembrando que no primeiro mandato do governo Trump ele já fez isso, teve que retirar as tarifas em cima do aço e do alumínio, porque houve um encarecimento dos produtos, dos eletrodomésticos, inclusive tem um nome, esse efeito, chama efeito máquina de lavar. E na época era até o governo Bolsonaro. Então, sob essa ótica econômica, a gente primeiro precisa esperar para ver se depois do tiro ele realmente vai continuar com a ameaça. Olha aí, pelo quarto mês seguido, a inflação oficial do país perdeu força em junho. Segundo o IBGE, o indicador foi puxado pela queda no preço dos alimentos. A inflação desacelerou em junho e fechou em 0,24%. Dados apresentados pelo IBGE revelaram que a variação é menor registrada no ano. Já em relação a junho do ano passado, de 0,21%, a taxa ficou maior. Já a variação anual do IPCA voltou a ganhar ritmo. Após interrupção da trajetória de 4 altas seguidas em maio, a inflação acumulada em 12 meses subiu para 5,35% no intervalo entre julho de 2024 e junho deste ano. No período, o IPCA superou o limite da meta de 4,5%. Mas, no acumulado do ano, ou seja, no primeiro semestre, a inflação totaliza 2,99%. A inflação dos alimentos e bebidas recuou. A baixa de 0,18%, a primeira registrada pelo grupo de despesas desde agosto do ano passado. A queda foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que passou de 0,02% em maio para menos 0,43% em junho. A primeira deflação dos alimentos foi influenciada pela redução do preço do ovo de galinha, do arroz e das frutas. A inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. E o governo do Rio de Janeiro anunciou o aumento no número de câmeras que vão fiscalizar quem entra e quem sai da cidade. Quem vai trazer os detalhes agora é o Anderson Nascimento. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta quinta-feira a expansão da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública. As ações contam com a ampliação no número de câmeras usadas no monitoramento do município, acabando com alguns pontos cegos. O número de câmeras dos civitais deve quase quadruplicar. Atualmente, o sistema conta com 5.500 câmeras. A previsão da Prefeitura do Rio é que chegue a 20 mil até 2028. O cronograma prevê a instalação de 3.800 câmeras até fevereiro do ano que vem. A tecnologia de reconhecimento facial do sistema dos civitais também vai ser usada na busca por pessoas desaparecidas. A previsão é que os avanços tecnológicos no monitoramento das ruas custe cerca de 180 milhões de reais por ano ao Poder Municipal. Outra novidade anunciada é um cercamento digital, que passa a monitorar todas as pessoas que entram e saem. Isso acontecerá a partir de portais com câmeras de segurança. Ao total, serão 56 pórticos. Uma das funções do equipamento é a identificação da entrada de carros e caminhões roubados na cidade. Os agentes também contarão com uma assistente virtual própria. Um dos objetivos de Iris, como é chamada, é reduzir o tempo no processamento e análise de dados que serão usados no apoio dos agentes de segurança. A demanda por informações pelos órgãos de segurança é feita por meio de ofícios, nos quais os investigadores pedem de maneira formal os dados necessários. Ao longo de um ano, o Civitais realizou mais de 2.000 colaborações
Entre o total de casos, 220 deles estavam ligados a homicídios. O sistema lê mais de 6 milhões de placas de veículos por dia pelas câmeras de monitoramento. E veja a seguir, vídeo mostra aluno dando tapa na cara de professora dentro da sala de aula. E ainda, veja qual foi o time brasileiro que mais levou torcedores ao estádio na Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E agora você vai ver uma imagem revoltante. Um vídeo mostra uma professora levando um tapa na cara de um aluno e dentro da sala de aula. Veja os detalhes agora com o Cleiton Rodrigues. O caso aconteceu na cidade de Brumado, no sudoeste baiano, dentro de uma escola estadual. Câmeras de segurança do local registraram o momento da agressão. Nas imagens é possível ver o adolescente de 17 anos se aproximando da docente e desferindo contra ela um tapa no rosto. De acordo com informações, ela dava aula para a turma do 2º ano do ensino médio. Testemunhas contaram que essa agressão foi motivada por uma discussão devido ao ar-condicionado da sala. O estudante agressor, esse jovem de 17 anos, queria que o equipamento estivesse ligado. Contudo, o restante da turma não. Diante disso, chateado, ele começou a atrapalhar o andamento da aula. A professora, então, pediu que ele se retirasse da sala e, neste momento, ele foi até a docente e desferiu o tapa. De acordo com informações, o adolescente ainda fugiu do local pulando o muro da instituição. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Brumado. Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tanto o Comitê Estadual de Segurança nas Escolas, o Conselho Tutelar e a família do aluno foram acionados. O jovem ele vai ser transferido para uma outra instituição. O Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado da Bahia, a APLB, repudiou esse caso e disse o seguinte, por meio de nota: ser inaceitável que educadores sejam submetidos a qualquer forma de agressão. Olha aí, no Rio Grande do Sul, uma menina de 11 anos caiu em um cânion. Vamos ver aí na reportagem. Uma criança de 11 anos caiu no mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará, no sul do Rio Grande do Sul. O caso aconteceu por volta das 13 horas. Os bombeiros estão no local e com o apoio de helicópteros e drones para a ação. De acordo com a Secretaria de Turismo de Carambá do Sul, a menina estava com os pais, que são de Curitiba, no Paraná, no alto do mirante. Segundo os bombeiros, a menina teria transtorno do espectro autista. Quando os pais foram se sentar em um banco, a menina teria saído correndo. O pai tentou alcançá-la, mas ela acabou caindo. No ponto, não há nenhuma cerca de proteção. O Cânion Fortaleza fica no Parque Nacional da Serra Geral, a 23 quilômetros do centro da cidade e é uma das atrações turísticas naturais da região. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, parece que está tudo resolvido, né, entre o Memphis Depay e a diretoria do Timão, depois que o atacante faltou a um treino ontem sem avisar, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você, a todos que nos assistem. Bom, após a reunião entre o atleta e a diretoria do Corinthians, o holandês já voltou a treinar entre os titulares e deve começar a partida contra o Bragantino no próximo domingo. De volta às atividades do clube, Memphis se reuniu com a comissão técnica e o diretor executivo Fabinho Soldado. A conversa aconteceu em campo e durou quase meia hora, bem mais do que o habitual em conversas desse tipo. Antes do treino começar, o holandês também se desculpou com o elenco pela ausência no treino de quarta-feira e aceitou o pagamento de uma multa. O jogador já havia se reunido com a diretoria corintiana. O clube divulgou uma nota oficial sobre a conversa e afirmou que o atleta justificou a ausência e manifestou
manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians. Memphis treinou entre os titulares e deve iniciar a partida contra o Bragantino, que acontece nesse domingo às 19 horas na Neoquímica Arena. Olha, Caio, e um tema que gerou bastante discussão na Copa do Mundo de Clubes foi o público, né? Já que em alguns jogos a FIFA, inclusive, precisou baixar o preço dos ingressos para encher as arquibancadas. Mas como foi com os times brasileiros, Caio? Bom, Kleber, o torcedor brasileiro sempre representa, né? Os times do Brasil mantiveram um ótimo público durante todo o período de competição. E pensando nisso, nós listamos a média de público dos brasileiros no campeonato. A Copa do Mundo de Clubes está chegando ao fim. Chelsea e PSG vão disputar a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O estádio tem capacidade para 82 mil pessoas e com certeza teremos um público grande nessa final. Mas será que foi assim o campeonato inteiro? Além da baixa procura em alguns jogos, o alto preço foi um dos motivos que afastou os torcedores das arquibancadas. Na final, por exemplo, o ingresso mais barato está custando $300, mais de R$ 1.600. Mesmo com tudo isso, os brasileiros conseguiram encher os estádios dos Estados Unidos e fazerem festa. Confira só o ranking. O Palmeiras foi o brasileiro que teve a melhor média de público, com 48.300 torcedores. Logo após, veio o Flamengo, que teve uma média de 43.500 espectadores nas suas partidas. Depois, veio o Fluminense, que chegou até a semifinal do Mundial e teve uma média de 35.300 torcedores. Por último, veio o Botafogo, com uma média de pouco mais de 35 mil torcedores nas suas partidas. E, cara, vamos mudar de assunto agora, porque hoje uma brasileira, né, fez bonito no tênis. Conta pra gente. É isso aí, Kleber. Bom, Luisa Stephanie fez história nas gramas de Wimbledon. A brasileira de 27 anos disputou a competição de duplas mistas ao lado do britânico Joey Salisbury. E depois de 58 anos, o Brasil teve uma tenista na final de Wimbledon. A última tinha sido Maria Esther Bueno, lá em 1967. Bom, mas diferente de 67, quando Maria Esther Bueno foi campeã naquele ano, hoje a Luisa não conseguiu o título. A brasileira e o britânico foram derrotados pela tcheca Katerina Siniakova e o holandês Sven Verbeek por 2-0, com parciais de 7-6 e 7-6. Apesar da derrota de hoje, Luisa é uma verdadeira campeã, até porque em 2023 ela venceu o Aberto da Austrália fazendo dupla com o também brasileiro Rafael Matos. Então, com certeza, ano que vem ela volta ainda mais forte, Kleber. Olha, não ganhou, mas eu repito, fez bonito, não é, Caio? Com certeza. É isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações e até amanhã, Caio. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.